Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Amém? Senhor, a tua palavra foi lida nesta noite. E através dessa palavra eu quero que o teu poder emane no nosso meio. Minha capacidade pessoal é insuficiente para que, com um discurso que não está nem escrito, eu consiga alcançar a mente das pessoas que estão aqui, daquelas que me assistem pela internet. Mas o teu poder, através do seu poder, vai conseguir chegar em todas as nossas mentes e nos nossos corações, e nós sermos abençoados pela palavra. Nós que estamos aqui no templo, as pessoas que me assistem ao vivo pela internet, as pessoas que irão assistir esse culto gravado em uma das nossas mídias. Quero que o teu poder chegue em nossas vidas e faça a diferença. É assim que eu quero que aconteça, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Por gentileza, pode se assentar. Sentando-se, eu queria que você aplaudisse e glorificasse o nome do Senhor, dando a Ele toda a honra e toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Nós vemos um texto muito interessante de uma parte da vida de Pedro. Eles estavam em uma situação que eles estavam entrando no mar e Jesus veio depois. E ele ouviu a voz de Jesus e, mesmo ouvindo a voz de Jesus, ele passou por um problema sério. Eu queria conversar um pouquinho sobre isso, tentar trazer isso aqui para a nossa realidade. Que o mais importante é nós entendermos a palavra de Deus hoje, do jeito que ela é, para nós vivermos ela e sermos abençoados como os homens do passado também foram. Sabe que a vida hoje, ela está cheia de percalços, né? Cheia de problemas, e muitas vezes a gente não consegue entender o porquê de tanta coisa. Às vezes a gente está aí servindo a Deus e fica desempregado, às vezes a gente serve a Deus e passa aí por um mês ruim, o dinheiro não dá para chegar no final. Às vezes acontecem situações adversas à nossa vontade, coisas adversas à nossa vontade. Por exemplo, uma pessoa racional normal, ela não rasga dinheiro, né? Então, e às vezes a gente perde as coisas, às vezes a situação fica difícil, a ponto de você perguntar o que está acontecendo. Infelizmente, pela falta de aprofundamento das pessoas e pela falta de deixar o Espírito Santo de Deus falar aos nossos corações, as pessoas, elas tomam atitudes que você não encontra base bíblica para isso, né? Então, muito cuidado com isso, viu? O dia que a situação estiver adversa na tua vida, presta bem atenção no que você fala, presta bem atenção como você age, né? Porque em Gálatas 6:8, de Deus não se zomba, tudo quanto o homem plantar, o homem vai colher. Mediante essa palavra, existem muitas coisas interessantes, porque quando nós somos tentados por Satanás, entenda, é trabalho dele perturbar, viu? É trabalho dele perturbar. Vira e mexe, ele cria alguma situação para tentar te tirar dos caminhos do Senhor. Mas quando ele se levanta contra as nossas vidas, se nós estivermos na justiça de Deus, é o próprio Deus que vai nos defender. Que você há de convir comigo que não dá para lutar contra o espírito, né? Apesar de ter já visto muitas campanhas da espada do Espírito Santo, escudo, né? Mas nunca vi ninguém acertar o demônio, porque nós estamos em dimensões diferentes, né? Ele não pode se materializar, né? Ele existe, é um espírito de trevas hoje. Ele foi criado por Deus, viu? Lúcifer era um anjo, um cara bom da boca lá no céu, irmãos. No dia que você tiver tempo, dá uma lidinha lá no livro de Ezequiel, explica bem quem era o cara. Era o cara, entendeu? Mas um dia ele, pelos olhos dele, ele tomou algumas atitudes insensatas. Ele viu um trono e daí ele sabia que ele era o cara que mais trabalhava no céu. E daí ele viu o trono e achou que o trono era dele. E daí ele já começou a fazer um motim, né? Tipo assim, governo, né? Pessoal da esquerda, pessoal da direita. Ele enveredou pro lado da esquerda, entendeu? Que aí Deus já não prestava mais. Que esse negócio de pegar as pedras afogueadas e levar aos pés de Deus não estava pagando mais hora extra. Porque quando a gente, presta atenção que isso é muito bom. Quando a gente fica endemoniado, e nós para ficarmos endemoniados é fácil. É só você sair da presença de Deus. Quando a gente fica endemoniado, cria pelo em ovo.
Aí você começa a achar defeito nos irmãos, você começa a achar defeito no teu gerente, você começa a achar defeito na tua mulher. A mulher acha muito defeito em homem, viu, irmãos? Nós tínhamos que ter inclusive uma delegacia de homem. Você já viu delegacia de homem? Não tem, mas tem delegacia de mulher, tem Lei Maria da Penha. A minha testa está machucada. Eu nem vou contar o que a pastora fez comigo, né? Pra você não ficar com dó do pastor. É brincadeira, ela não bateu com força, bateu devagar. É que eu fui arrumar o carro e bati a cabeça. Mas quando a gente entra em algum conflito, a gente acha pelo em ovo. E com Lúcifer foi assim. Ele estava tudo organizado. Porque põe uma coisa na tua cabeça, Deus é organizado. As coisas de Deus são organizadas, tudo dá certo. Não encaixa não, porque Deus é perfeito. Deus não tem chance dele errar, ele é perfeito. E daí ele começou a criar problema. Ele já não quis fazer mais o que ele fazia, e achou problema, até que se manifestou contra. Irmãos, o argumento dele foi tão forte que ele arrastou 1/3 dos anjos. Não sei quanto tinha no céu, que nunca ninguém fez a conta. Mas 1/3 ele trouxe com ele. E daí hoje, mas ele já recebeu a condenação por aquilo que ele fez. Ele recebendo a condenação, ele sabe qual que é o destino dele. E ele sabe que já está determinado esse destino. Não adianta você ter dó do diabo. Mas se eu orar para o diabo, será que ele converte? Não tem mais chance. O trabalho dele, então, é nos arrastar para o lado dele. E arrastar para o lado dele é você não fazer o que a Bíblia quer que você faça. Então tem hora que a gente se indispõe com pessoas. Pastor, eu tenho direito. Lógico, nunca fui contra o direito de ninguém. Mas a Bíblia te ensina que você tem que amar as pessoas, você tem que perdoar as pessoas. A Bíblia não aconselha você andar e conviver com quem você não se dá bem. Lá em Amós fala assim, andarão 2 pessoas juntas se não estiverem de acordo? Não anda, mas respeite as pessoas. A pessoa gosta daquilo lá. Não... Irmãos, entenda uma coisa, nós não convencemos ninguém. Viu? A gente não converte ninguém. O nosso trabalho é levar o evangelho às pessoas. Esse é o nosso trabalho, é levar o evangelho às pessoas. Não é pegar a pessoa, trazer para a igreja à força, amar. Por isso que, assim, no decorrer dos anos, eu fui tomando algumas atitudes que até tem muita gente que estranha. Por exemplo, você não vê eu fazer apelo quem quer aceitar Jesus. Eu acho isso uma invasão de privacidade muito grande. Porque de repente você traz o teu amigo naquela ânsia de você querer que a pessoa, porque a gente quer que as pessoas venham para Jesus para se converter. Naquela ânsia, o pastor fala, quem quer aceitar Jesus? Aí começa, pum. A mulher nunca conseguiu trazer o cara para a igreja. O dia que traz, aí faz um apelo, ela começa, o pastor está falando para você. Sabe o que passa na cabeça do peão? Porque passou na minha. Essa mulher conversou com o pastor, contou a minha vida. Eu passei uns anos fora da igreja, porque a religiosidade conseguiu mexer com a minha inteligência. E eu não aguentava mais negócio de igreja. Porque os caras queriam mandar na roupa que a gente vestia, no corte de cabelo que a gente tinha. E sabe? E agora vocês vivem no mar de rosas, viu? Se pudesse catar vocês e voltar no tempo e sentar no banco o tempo que eu sentei, vocês iam arrepiar o negócio. Porque os caras eram de uma intromissão na vida. Ainda tem uns lugares que se intrometem na vida pessoal. Mas eu não gosto disso. Aí uma vez uma sobrinha da Miriam, que também é minha sobrinha, hoje já é uma mulher casada, não que eu esteja de velho, né? Ela que amadureceu, né? Eu fui parando no tempo. E ela um dia, eu cheguei de viagem, eu fazia São Paulo, Paraguai com ônibus, viajava demais, e só ia para casa domingo. Aí um dia ela falou assim, ô tio, vamos na igreja hoje? E eu assim, afastado da igreja, mas nunca perdi a fé no Senhor Jesus Cristo. E eu gostava tanto dela, tá, o tio vai. Então vem aqui para nós ir. Aí a Miriam falou, você falou que ia, você trata de ir, que ela gosta de você não vai dar bancada com a menina. Eu falei, não vou, eu vou. Aí entrei numa igreja que inclusive o pastor morreu alguns meses atrás, que era maravilhoso de Deus, um homem de Deus usado pra caramba. E chegou lá, ele começou a pregar, parecia que era eu e ele na igreja, não tinha mais ninguém. E eu com a Camila de colo, era mais ou menos o mesmo tamanho que ela tem hoje, né? Que ela não cresceu. Estava no colo. Eu punha ela assim na minha frente e falava assim, Miriam, desgraçado, o que é que ela fez? Ela veio aqui antes, contou a minha vida para esse pastor e agora o cara está falando tudo que eu fiz errado na minha vida. E a palavra foi sobre Jonas.
né? Que Jonas não obedeceu, foi pro outro lado, falou, Miriam, mas chega em casa, hoje eu cato a Miriam, ela vai ver só. Cata assim na forma de dar uma bronca, né? Que sempre foi quietinha, ela sempre bateu em mim, entendeu? Falei, meu Deus do céu, mas como pode? Punha a Camila na frente e o cara só falava para mim, parece que sumiu a igreja. Parece que era eu, a Camila e ele, eu defendendo a Camila aqui, discutindo, e o cara falando, o cara falando, o cara falando. Você percebeu que a minha mente estava tão possuída por Satanás, ao ponto de duvidar da idoneidade da minha mulher, de ir na igreja, conversar com o pastor, contar sobre a minha vida. Olha a importância maligna que eu me dava. Porque naquele momento eu me achava a última bolacha do pacotinho, né? Nossa, se eu não for salvo, vai parar o mundo, viu? Graças a Deus que a ignorância saiu, o Espírito Santo entrou na minha vida e eu acordei. Falei, pô, o negócio é comigo. Porque senão eu ia para o inferno. Porque a decisão foi pessoal. Aí aquilo foi entrando, o Espírito Santo foi trazendo a Miriam quieta na dela. Aí o cara... Mas esse trecho que eu queria me pegar. Quando você trouxer alguém na igreja, por favor, não seja chato com a pessoa. Você tem que ir, mas não pode usar tal roupa. Irmãos, deixa vir como quer, irmãos. Ah, mas ó, se você for na igreja, você não pode fumar no dia de ir na igreja. Irmão, se o cara fuma, deixa, o pulmão é dele, irmão. Se der um problema de saúde, é ele que vai ter, você não vai conseguir. E você fala uma besteira dessa, o peão não vem na igreja. Não vem na igreja. Aí você afastou uma pessoa do Senhor Jesus Cristo. E isso são ventos, o mesmo vento que o Pedro tomou no rosto. Porque Pedro andava com Jesus, Jesus mandou eles vazar, porque Jesus foi orar. Viu? Jesus orava constantemente. Você quer que a tua vida melhore? Ore mais um pouquinho. Viu? E por favor, não estou falando para você que você está errado em algumas coisas que você faz. Eu estou falando para você, dê a mesma importância para o Evangelho que você dá para as outras coisas. Ah, pastor, é pecado ter televisão? Não é, você assiste o que você quiser. Ah, é pecado ter Facebook? Não é, tenha. Ah, é pecado ter... Não é, nada é pecado, irmãos, desde que você faça as coisas com equilíbrio. E Pedro, nesse momento, desce do barco, eles viram aquele negócio e falaram assim, é fantasma, cara, não é fantasma, é fantasma. Aí Pedro falou, Pedro era o mais ousado, Jesus, se for você, manda eu ir com você. Ele falou, então vem, Pedro. Aí ele ouviu a voz. Quanto de nós que um dia ouvimos a voz do Senhor? Aquele dia naquela igreja eu ouvi a voz de Deus. Saí naquele corredor assim para se reconciliar, parecia aquele corredor mais comprido da minha vida. Andava e não chegava na frente, aquela indecisão, vou, não vou, mas o Espírito Santo falou, vai meu chapa, aí pum. Mas um dia eu tinha ouvido Deus falar comigo, um dia, porque eu fui criado, nasci dentro do Evangelho, fui criado dentro do Evangelho. Mas a religiosidade um dia invocou, eu invoquei, porque tinha coisa que não era normal. Irmãos, cuidado com as coisas legítimas da vida. Cuidado com aquilo que é legítimo e aquilo que não é legítimo. Quando você começa a fazer uma coisa que não é legítima, por mais certo que esteja na tua cabeça, você abriu a porta para o diabo entrar na tua vida. E muitas vezes, na totalidade das vezes, nós erramos, não nos corrigimos, abre a porta para o diabo entrar, o diabo entra. Irmãos, o diabo veio para 3 coisas, matar, roubar e destruir. Quando ele entra na nossa vida, é para arrebentar. O diabo não tem nada de bom para fazer no teu casamento, o diabo não tem nada de bom para fazer na tua vida profissional, não tem nada de bom para fazer dentro da vida da gente. E mesmo ouvindo a voz de Cristo um dia, a gente deixa o vento bater no rosto. E vem ventos de várias coisas. Por exemplo, você pode estar passando por um vento psíquico, aí você está em crise existencial. Será que eu estou fazendo está certo ou está errado? Irmãos, está certo. Se aprofunda na palavra. Se agarra na palavra de Deus. Fica perto da palavra. Porque perto da palavra você não afunda, longe da palavra você afunda. Que quando o vento deu no rosto de Pedro, ele falou assim, nosso vento está forte. Caiu, afundou. E quantas vezes que nós estamos achando que estamos na presença de Deus, mas estamos afundados diante de Deus. Quantas vezes que nós achamos que estamos diante de Deus, estamos afundados diante do Senhor Jesus Cristo. Porque quando a gente se afunda, a gente vive em problema, vive em conflito diário. Imagine Pedro andando sobre as águas. Imagine Pedro andando sobre as águas e afundar.
Você acha que uma pessoa que se afunda em uma piscina ou mesmo no mar, ele se afunda com tranquilidade ou ele se debate? Ele se debate. Porque naquele momento, naquele instante, é a briga da vida com a morte, pessoal. Não é coisas espirituais, é físico. Você afundou, você não sabe nadar, batata, você começa a se debater. Na ânsia de se levantar, você respira. E não sei se você sabe, mas pulmão não foi feito para andar cheio de água. E quando ele enche de água, o ar não pode entrar. Se o ar não entra, não alimenta as tuas células. E aí você morre. Então naquela ânsia de se afundar, a pessoa se debate. E muitas vezes nós estamos passando a vida se debatendo. E às vezes a gente fala, mas eu já ouvi Jesus, eu já me batizei, eu sigo a palavra, eu dou o dízimo, eu dou a oferta. Mas por quê? Porque o vento da vida está te derrubando. E o vento são conflitos que se levantam contra a nossa vida. Por exemplo, se você é uma pessoa que vive assistindo programa de TV aberta, de igreja, aquilo lá traz uma confusão na cabeça da gente tremenda. Porque pouco se fala da palavra, mas se fala em dinheiro, em coisas absurdas que não tem contexto bíblico. Aí você fica assim, mas o pastor fala para mim levar dízimo e oferta e fala que não tem valor. Aí eu vi o cara pregar lá na TV, fala que se eu fizer uma oferta de R$1.000, Deus vai me abençoar, viu? Deus vai te abençoar se você trouxer um envelope vazio, porque Deus não se compra. Jesus Cristo ensinou no livro de Mateus, ele falou assim, ou você serve a Deus ou serve a Mamon. Mamon era um Deus que era alimentado por oferendas. E quando você põe um valor na oferta, é uma oferenda. Quando alguém te induz a fazer uma oferta de 1.000, é uma oferenda, porque não é para Deus. Porque para Deus tanto faz o que tem lá dentro. Só de você querer fazer, você já é abençoado. Não tem preço essas coisas. Irmãos, quanto você paga por uma bênção? Não sei, não tem preço. Porque bênção é uma motivação de Deus sobre a vida daqueles que o servem. Isso é bênção. Deus vê você numa situação difícil, às vezes você nem pensa, aí começa a se encaixar a Bíblia na vida. Irmãos, coisa mais maravilhosa é quando a Bíblia se encaixa na vida da gente. Aí vem Paulo falando assim lá em Coríntios, aquilo que teus olhos não viu, aquilo que os teus ouvidos não ouviram, aquilo que não passou pela tua cabeça são as coisas maravilhosas que Deus tem para fazer para você. E às vezes a gente está andando e servindo a Deus, e o vento soprando, mas tem uma coisa, Jesus mandou você caminhar, caminha, não para. Não é um câncer que pode te parar, porque o câncer pode ser curado, tanto pelos médicos quanto por Deus, ponto. Obedecer o que o médico está falando, vai ser abençoado. Pois vai vir um aqui dar um testemunho maravilhoso, de uma pessoa aqui da igreja que passou por um problema deles por esses dias. Sentei com ele, conversei como eu converso com todos. E nessa igreja que já tem de pessoas curadas de câncer, é coisa de louco. Aí você fala, pastor, por que você não fala mais isso? Porque essa não é a bandeira da nossa igreja. A bandeira da nossa igreja é o evangelismo. A cura vem pela tua fidelidade com Deus, porque Ele é gracioso com você. Ele não está querendo comprar você, não. Se você vir, eu vou te curar. Não, você vai ser curado se você servir a Ele. Aqui não tem troca. O Pai do Senhor Jesus Cristo, através de Jesus Cristo e do Espírito Santo, não faz troca. Obedeça e sirva que a bênção vem sobre a tua vida. Ah, pastor, mas está difícil, nunca teve fácil. Não sei que é esse negócio que a gente tem mania de falar, está mais difícil. Não está mais difícil. No final das bem-aventuranças, Jesus fala assim, velhinho, você não está sofrendo nem mais nem menos do que tudo sofre, porque o demônio que nós enfrentamos, o Satanás que nós vemos, o capeta, o raio que você quiser conhecer ele, é o mesmo. Não tem um Satanás, eu fui perturbado pelo Satanás bisavô. Aí o meu pai foi pelo Satanás avô, e agora eu estou com o Satanás filho. É o mesmo desgraçado que está tentando tirar você do caminho do Senhor, porque ele sabe que o Deus que você serve é um Deus poderoso, misericordioso, é um Deus de amor, é um Deus que quer fazer a diferença na nossa vida, mas para isso a voz dele não pode sair dos nossos ouvidos. E Jesus falou para Pedro, vem Pedro. Pedro saiu, foi. O vento soprou, ele, ai meu Deus do céu, pum, afundou. E quantos, ai meu Deus do céu, que nós damos por dia? Quantos, ai meu Deus, que nós falamos? O dia que você for falar, ai meu Deus, fala assim, graças a Deus.
Estou num dia ruim, rapaz. Meu Deus do céu, quanta perturbação hoje. Mas eu sei que terminou esse dia, essas perturbações terminam. Eu vou terminar o dia vivo, abençoado na presença de Deus e vou glorificar. Porque glorificando você atravessou o problema e chegou perto de Jesus. E queridão, chegou perto de Jesus, o negócio é outro, velho. É outra conversa, viu? Quando você chegar perto de Jesus, pode estar tudo ao contrário. Ele só pela vontade dele ele faz. Se arrumou as coisas. Pedro afunda, Jesus vai lá e fala assim, bulão, né, de pouca fé, levantou o cara. E nesta noite eu quero que você entenda. Só clame a Ele, Senhor, salva-me. Eu não sei o vento que está soprando na tua vida. Precisa me contar também. O dia que você tiver problema, já falei, estou às ordens o dia inteiro. Me procura, a gente conversa. Vou te aconselhar dentro do poder da palavra de Deus. Espere você que um dia você vai conversar comigo e eu vou te dar uma opinião pessoal a respeito do problema. Não dou. Opinião pessoal eu dou para minha mulher e para minha filha que mora comigo. O resto é só na Bíblia. Porque aí eu tenho o direito de exercer a atividade de marido, de pai, dentro de uma casa. Aqui eu sou servo do Senhor para te ensinar a palavra de Deus. E na palavra de... Sabe por que eu gosto de aconselhar pessoas só na palavra? Porque nunca dá errado. Nunca dá errado. Aí um dia você vai conversar com uma pessoa que passou pelo problema com o seu. Eu conversei com o pastor, olha o que ele te falou tal coisa, para mim também. Porque se eu falo uma coisa para um e falo outra coisa para outro, a pessoa fala, o pastor gosta mais de um e menos do outro. Aliás, eu já te recebo na porta para você se sentir bem-vindo aqui dentro, porque aqui todos nós somos filhos de Deus e abençoados pelo mesmo Deus. Amém?